Olá a todos! Hoje a gente vai para a nossa segunda parte do vídeo sobre balanceamento. Então eu vou demonstrar para vocês três equações balanceadas, como é que se faz o balanceamento dessas três equações, duas reações de combustão e uma reação ácido-base. E no final eu vou demonstrar para vocês um aplicativo que vai permitir que vocês treinem esse balanceamento. Então vamos lá, vamos para a química. Então vamos lá, gente. Eu vou demonstrar para vocês, primeiramente, a reação de combustão do gás metano, cujo símbolo é CH4. Então, se vocês observarem, a reação de combustão de CH4 vai ficar CH4 mais O2, setinha CO2 mais H2O. Isso é clássico de uma combustão completa. Toda vez que você tiver um hidrocarboneto, que é a base de carbono e hidrogênio, ou um outro composto orgânico, que é constituído por carbono, hidrogênio e oxigênio, quando falarem para vocês combustão completa, que é uma reação importantíssima, sempre vai ser mais O2, setinha, CO2 mais água. Então, observando a equação aqui, você vai notar que antes da seta você tem um carbono, depois da seta você tem um carbono. Então, o carbono já está balanceado. Antes da seta, o hidrogênio vale 4. Depois da seta, o hidrogênio vale 2. Então, não está balanceado. E antes da seta, o oxigênio vale 2, que é o do O2. E depois da seta, o oxigênio vale 3, que é 2 no CO2 e mais 1 na água. Então, tomem cuidado com isso. Quando você for balancear o elemento, você não vai procurar um elemento só em uma substância. Você vai procurar esse mesmo elemento em todas as substâncias que estão num determinado lado da seta. Igual o oxigênio, tem oxigênio no CO2 e oxigênio na água. Então, primeiramente, eu vou balancear o hidrogênio, já que o carbono tem um de cada lado. Então, para balancear o hidrogênio, como tem 4 antes da seta e 2 depois da seta, eu vou colocar um coeficiente estequiométrico 2 na frente do H2O. Lembrando que esse 2 ele não vai valer só para o hidrogênio. Ele vale para o hidrogênio e vale para o oxigênio. Então, quando eu colocar um 2, eu vou ficar com 4 hidrogênios depois da seta e mais 2 oxigênios, que é 2 do CO2 e 2 da água. Aí, como você já tem um carbono de cada lado, o carbono está equilibrado, está faltando apenas o oxigênio. O oxigênio fica 2 do CO2 depois da seta e mais 2 do H2O, 4. Antes da seta, você tem o número 2, que é o O2, né? Então você vai lá e coloca o coeficiente 2. Aí você vai ficar com 4 oxigênios antes da seta, 4 oxigênios depois da seta. Então a equação está balanceada. Antes que vocês estão pensando, tá, mas essa daí é fácil, ou se você não sabe merda nenhuma de balanceamento, você tem que começar pelas fáceis. Vamos fazer primeiro as fáceis, depois a gente vai fazer exemplos mais complicados. O próximo exemplo que eu vou falar para vocês também é uma reação de combustão, só que agora é a reação de combustão do gás butano. Nessa a gente vai ter um detalhe importantíssimo. Uma dica que eu não falei para vocês é quando você tiver um elemento que se repete em várias substâncias na equação, você vai deixar esse elemento por último. Normalmente é uma dica válida. Em poucos casos essa dica, em raríssimos casos, aliás, essa dica não é válida. Então, você tem oxigênio no O2, no CO2 e na água, por exemplo. Então, você vai deixar o oxigênio para você equilibrar por último. Então, vamos ao caso da combustão do butano. Então, observem a equação aqui. O butano é o C4H10, a fórmula molecular. Então, a combustão completa vai ficar mais O2, setinha, né, produzindo, CO2 mais água. Então, se você observar antes da seta, eu tenho 4 carbonos, 10 hidrogênios e 2 oxigênios. Depois da seta, eu tenho 1 carbono, 2 hidrogênios e 3 oxigênios. Então, essa equação, obviamente, não está balanceada. Lembre-se, o balanceamento é um método chamado método das tentativas. Você vai literalmente tentar adivinhar o número. Então, você colocou um número para balancear, não deu certo? Ou apaga e vai tentar por outro elemento ou vai tentar outro número. Então, literalmente, você vai ter que ir tentando um número que vai tornar a equação balanceada. Voltando à minha dica, oxigênio por último. Então, eu vou pegar primeiro o carbono. Antes da seta, o carbono vale 4. Depois da seta, o carbono vale 1. Então, eu vou colocar um 4 na frente do CO2. Relembrando, por que eu não posso colocar esse 4 depois do C pequenininho, igual está o 2 no CO2? Porque no primeiro vídeo eu fiz vocês prometerem que vocês nunca iam mexer nesse número de baixo.
Quem mexer nesse número de baixo vai queimar no mármore do inferno. Então, pelo amor de Deus, não mexe nesse número de baixo. Como não podemos mexer no número de baixo, vamos mexer no número da frente. Coloca um 4 na frente do CO2. Esse 4, ele vai valer para o carbono e para o oxigênio. Então, o carbono ficou 4, antes da seta e depois da seta. O carbono está equilibrado. O próximo elemento agora é o hidrogênio. Antes da seta tem 10. Depois da seta tem 2 na frente da água. Então, qual que é o número que vezes 2 dá 10? Vai ser 5. Então, eu vou acrescentar o número 5 na frente do H2O. Aí o hidrogênio vai ficar 10 antes da seta e 10 depois da seta. Equilibrado. Agora vamos à parte tensa, que é o oxigênio. No CO2 tem um número 4 na frente. Então, 4 vezes o 2, que é o número que vem depois do oxigênio, 8. Na água, 5, que é o número que vem na frente da água, vezes 1, que é a quantidade de oxigênio, já que não tem número, toda vez que não tiver número é 1, vai dar 5. Então, 8 oxigênios no CO2, mais 5 oxigênios na água, vai dar um total de 13. Antes da seta, eu tenho oxigênio no O2, que é o gás oxigênio, então 2 oxigênios. Então, eu tenho que achar um número que vezes 2 vai dar 13. Aí, imediatamente quem é mais bom de matemática, né? Você pode ter pensado no número 6,5, 6,5. 6,5 vezes 2 dá 13. Mas existe uma recomendação de você não usar número decimal em equação. Você usa apenas números inteiros ou números fracionários. Então, qual é o número que vezes 2 dá 13? Vai ficar 13 sobre 2. Aí você já deve ter desesperado com a fração, né? Para quem é ruim de matemática. Basta você montar uma expressão de primeiro grau. X, qual que é o número, vezes 2 é igual a 13. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, 13 sobre 2. Então, aí, agora, eu fiquei com 13 oxigênios antes da seta e 13 oxigênios depois da seta. Então, não usem números decimais. Se por um acaso você pegar um vestibular que já está lá a equação balanceada com número decimal, é uma coisa. Se você for fazer uma prova discursiva, não coloque número decimal, coloque número fracionário. O último exemplo que eu vou trabalhar com vocês é um pouquinho mais complicado, que é uma reação ácido-base entre o ácido sulfúrico e o hidróxido de alumínio. Então, observem aqui a equação. Você tem H2SO4, mais Al, abre parênteses, OH3, setinha, Al2SO4,3, mais H2O. Notem que esse SO4 entre parênteses, esse número 3, como a gente já tinha discutido no primeiro vídeo, ele vale tanto para o enxofre quanto para o oxigênio. Então, primeiro vamos olhar as quantidades. Antes da seta, o enxofre vale 1. Depois da seta, o enxofre vale 3. Porque não tem número depois dele. Então, 1. Só que fora do parêntese tem o número 3, que vai multiplicar. Então, 1 enxofre antes da seta, 3 enxofres depois da seta. O alumínio. 1 antes da seta, 2 depois da seta. O alumínio não está no parêntese. Então, como ele não está no parêntese, o que vale é o número que vem depois dele. Aí o hidrogênio, você tem 2 no H2SO4 e mais 3 no AlOH3, que é o hidróxido de alumínio. 3 por quê? Porque não tem número depois dele, mas fora do parênteses tem um número 3. Então, 3 do hidróxido de alumínio, mais 2 do ácido sulfúrico, 5 hidrogênios. Depois da seta tem só 2. E o oxigênio, você pode notar que se repete em todos os elementos. Então, vamos deixar o oxigênio por último. Eu vou escolher, e é literalmente isso que você faz, você escolhe qual elemento você quer começar. Eu vou escolher começar pelo enxofre. Se você, por um acaso, no balanceamento, você escolher começar pelo alumínio, não tem problema, vai dar na mesma. Você vai escolher um elemento para você começar. Se por um acaso, esse elemento que você escolheu, quando você for concluir o balanceamento, ele ficou muito difícil o balanceamento, começou a ficar muito custoso, você para, apaga tudo que você fez, tomara que você tenha feito a lápis, né? Apaga tudo que você fez, aí você vai lá e vai escolher um outro elemento para começar. Então, começando pelo enxofre. Depois da seta tem 3, antes da seta tem 1. Então, vou colocar um 3 na frente do H2SO4. Agora o alumínio. Depois da seta, o alumínio vale 2. Antes da seta, o alumínio vale 1. Então, vou colocar o número 2 na frente do Al2, do AlOH3. Né? Então, aí ficou balanceado, tanto o enxofre quanto o alumínio. Como o oxigênio se repete em todas, eu vou deixar ele por último. Vamos no hidrogênio.
Aí lembrem-se, o hidrogênio, quando você vai balancear uma equação, você vai procurar o mesmo elemento em todas as substâncias antes ou depois da seta. Antes da seta, tem hidrogênio no ácido sulfúrico e no hidróxido de alumínio. Então, no ácido sulfúrico, tem um 2 depois do H, vezes o número 3 que você colocou na frente, então 6 hidrogênios. E ainda tem o hidrogênio no AlOH3. São 3 hidrogênios, porque é o número 1 vezes o número fora do parêntese, 3. Como tem o número 2 na frente, vai multiplicar. Então, 2 vezes 3, 6. Então, eu tenho 6 hidrogênios no ácido sulfúrico e mais 6 hidrogênios no hidróxido de alumínio. Então, um total de 12. Depois da seta, eu tenho hidrogênio só na água. Então, qual é o número que vezes 2 dá 12? 6. Então, vou acrescentar o coeficiente 6. Então, 6 vezes 2, 12. Agora, como a gente tinha combinado, vamos conferir o oxigênio. Antes da seta, tem o oxigênio no H2SO4. Tem o 4 depois dele, com o número 3 que você colocou na frente, 12. Depois do oxigênio não tem número. Fora do parênteses tem o número 3. Então, 3 oxigênios. Vezes o 2, que é o número que você colocou na frente, 6. Então, 12 oxigênios no ácido sulfúrico, mais 6 oxigênios no hidróxido de alumínio, num total de 18. Quando você olhar depois da seta, depois do O no sulfato de alumínio, que é o Al2SO4, 3, tem o número 4 e fora do parênteses tem o número 3. Então, 3 vezes 4, 12. E na água não tem número depois do oxigênio. Então, 1 vezes o número 6 que você colocou na frente, 6. Então, 12 oxigênios no sulfato de alumínio, mais 6 oxigênios da água, um total de 18. Então, aí agora a equação ficou balanceada. Então, gente, esse é o princípio de fazer o balanceamento de equação. Você vai pegar uma equação, se você tiver uma noção boa de quantidade de elementos, se você realmente entender os conceitos do primeiro vídeo, vai ser mais fácil balancear. Porque o balanceamento consiste em quê? Então, você contar quantidades dos dois lados da seta e ir acrescentando números para ela ficar igual. Agora eu vou passar para vocês uma dica de um programa, de um aplicativo, que roda em flash, roda no próprio navegador do seu computador, até mesmo no seu celular. Se o seu celular tiver um aplicativo para rodar flash, ele vai rodar esse programinha. Ele é um simulador de um site da Universidade do Colorado. Eu vou colocar o link na descrição e eu gostaria que vocês observassem aqui. Primeiramente, ele dá umas opções como introdução. Então ele dá lá a síntese da amônia, por exemplo. Você vai lá e vai aparecer a equação não balanceada. E notem que lá em cima tem um trem escrito ferramentas. Que você pode escolher colocar uma balancinha ou colocar uns gráficozinhos de coluna. E quando você for acrescentando, vai ter umas setinhas. Notem que na frente do elemento tem uma setinha para cima e para baixo, para você aumentar ou diminuir a quantidade. Quando você vai colocando a quantidade, vai aparecendo o desenho das moléculas, com as bolinhas, de acordo com o modelo de Dalton. Que serve para quê? Para você contar a quantidade. Depois que você fizer os 3 primeiros exemplos, vai vir uma espécie de um joguinho. Vai ter nível 1, nível 2, nível 3. Para cada joguinho, ele vai dar uma equação para você acrescentando os números e balancear. Aí você vai lá, vai acrescentando os números e vai lá e confere. Se a equação estiver balanceada, você vai ganhar um smiley e os 2 pontinhos e vai acumulando pontos nesse jogo. Se a equação estiver errada, você tem a opção de tentar de novo ou então pedir para ele mostrar a explicação. Então eu creio que para quem ainda está aprendendo balanceamento, ele é muito interessante e vai te ajudar muito. É um aplicativo grátis, você baixa gratuitamente no seu computador, roda no seu navegador de internet. Depois de baixado, você não precisa de internet para rodar ele. Aí depois que você pegar, fizer os 3 exemplos e jogar esse joguinho até cansar, não sei se você vai jogar até cansar, porque ele é um jogo de química nunca pode ser tão legal assim, né? Tipo um Counter-Strike, alguma coisa assim, né? Mas façam isso. Aí você vai pegar questões de vestibular e vai começar a testar. Termoquímica, que é um conceito que vocês veem no 2º ano, tem muito questão de balanceamento de equações. Então testem isso. As eventuais dúvidas, mandem para mim, coloca na descrição. Vocês podem me mandar a foto da equação que vocês estão tentando balancear no Instagram, @alessandro.professor.
Não garanto que eu vou responder sim imediatamente, mas assim que eu ver e tiver um tempo, eu vou enviar respostas também, ok? Então, no mais, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Joguem esse joguinho de balanceamento e mandem as dúvidas. Adiós para vocês!